A última palavra na tua vida, na tua casa, na tua família, ela vem do Senhor. Você escutou muito bem. Ela vem do Senhor. Então, neste dia, eu te convido para você abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, o versículo do 5 ao 13. Você vai meditando na palavra do Senhor, que fala sobre o centurião de Cafarnaum. Centurião significa ter autoridade sobre 100 soldados, E esse centurião, ele tinha um problema, tinha uma dificuldade, e ele resolveu buscar a Jesus. E ele foi buscar Jesus não para ele, o socorro não era para ele. O que mais me deixa fascinante nessa história era que o centurião se preocupou, foi buscar o socorro, a ajuda divina no Senhor, mas não foi para ele, foi para o criado dele. Muitos não dão valor ao seu criado, muitos não ligam para os seus empregados, mas o centurião, ele amava, ou seja, ele gostava do seu criado. Ele sabia que era uma vida que estava ali padecendo, sofrendo e necessitava de uma cura, de um milagre. Então, neste dia não é diferente. O que é que você necessita? De uma cura, de um milagre, de um socorro da parte de Deus? Então busque o Senhor neste dia, nesta hora. O centurião sabia que Jesus estava em Cafarnaum, então ele foi atrás de Jesus, foi até Jesus, se aproximou-se dele rogando, ou seja, suplicando a sua ajuda, o seu socorro, e contou toda a história do seu criado, porque o seu criado estava paralisado, era um paralítico, ou seja, era um paralítico e ainda estava agitado e atormentado. Ele era paralítico e era violentamente agitado. Já pensou que situação? Já viu que dificuldade tremenda aquele moço passava? Pois é, o criado do centurião, ele não tinha paz. Ele, além de estar paralisado, ele era atormentado, era perturbado. Eu não sei qual é a tua situação, se nesses dias alguma coisa te parou, alguma coisa está te impedindo de prosseguir, está te impedindo de caminhar. Mas nesse dia o Senhor, Ele pode te ajudar. Nesse dia o Senhor, Ele pode te levantar e mudar o seu quadro, mudar sua história. Então o centurião, ele conta para Jesus a sua situação, a sua necessidade. E Jesus disse que ia até a casa do centurião, que ia e não só ia, mas daria saúde ao criado do centurião. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, que quando Jesus quer fazer, Ele faz coisas grandes, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Então, o nosso Deus, Ele é o Deus de já. E baixa uma palavra dEle na tua vida, na tua causa, para que tudo muda, para que se movimente o que está parado. Veja que coisa linda, que coisa tremenda. E o centurião, vendo aquilo, o centurião disse: não é necessário, basta apenas uma palavra, porque o centurião sabia reconhecer o que é ser autoridade, porque o centurião dava uma ordem ao seu criado e ele realizava, dava uma ordem aos seus soldados e ele cumpria. Então o centurião sabia que Jesus era o mestre,
Jesus era o Senhor, Jesus tinha autoridade para resolver qualquer situação e bastava apenas uma ordem do Senhor Jesus para que tudo fosse feito. E dessa forma, o centurião pediu apenas uma palavra de Cristo. E Cristo deu a palavra. Eita Deus, que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Jesus disse ao centurião, Jesus disse àquele povo que estava naquele momento, que em Jerusalém, nem em Jerusalém, encontrou tamanha fé, tanta fé. Veja que Jesus veio para os seus e os seus não tiveram essa fé. Jesus estava no meio deles e eles não tinham essa fé. Então ali Jesus reconheceu a fé daquele centurião e logo Jesus viu que era coisa grande, que era coisa maravilhosa aquilo. E Jesus se maravilhou. E hoje não é diferente. Que Jesus venha nos ajudar a ter fé assim. Uma fé que a gente acredite na palavra dele. Uma fé que a gente creia na palavra dele, em suas promessas. Porque muitos não crêem, muitos têm a palavra de Cristo, mas não crêem. Muitos rejeitam, muitos não querem nem ouvir. Mas neste dia a palavra de Deus, ela nos dá a direção. Ela diz que basta apenas uma palavra do Senhor para que tudo aconteça na nossa vida. Jesus disse ao centurião, então basta, vá e seja feita conforme a tua vontade. E ali o centurião recebeu a cura do seu criado naquela mesma hora. Então o Senhor está dando cura por meio da sua fé, por meio de você ter buscado Ele, confiado nele, entregado o seu problema, a sua dificuldade, a sua necessidade nas mãos dele. Então, neste dia, o Senhor está te entregando a vitória.